Bom, então, recapitulando, né, a fórmula de Newton-Cotes é essa fórmula que está sendo apresentada aqui, onde a integral de uma determinada função, né, f de x, no intervalo de x0 até xn, ou de a até b nesse caso, né, vai ser aproximadamente o tamanho da subdivisão de cada intervalo, né, cada subintervalo, sobre 2 vezes o primeiro elemento, a primeira f, mais a última f, mais 2 vezes cada um dos outros. Por exemplo, a primeira função que eu tinha colocado, vou puxar um pouquinho mais para cá, se a gente quiser calcular a integral da função seno de x, dx, de 1 a 5. Esse foi o primeiro exemplo que eu fiz. E segundo a fórmula de Newton-Cotes, eu tenho que dividir o meu intervalo de 1 até 5, digamos, em um determinado número de subintervalos. Então, digamos que eu queira dividir isso em 10 subintervalos. Vou colocar aqui 10 subintervalos de mesmo tamanho, tá? Sempre de mesmo tamanho. Se a gente quer subintervalos de mesmo tamanho e a gente está querendo subdividir em 10, basta pegar o tamanho do intervalo inteiro, que é o de cima menos o de baixo, e dividir isso pelo número de subintervalos, que é 10. Então vai ficar 4 dividido por 10, dá 0,4. Até aqui tudo bem? Eu vou parando partes por partes para confirmar com vocês. Essa parte está claro para todo mundo? Sim, prof. Sim mesmo? Deu para entender assim, como se calcula o tamanho do subintervalo se você tiver o número de subintervalos. Eu assumi que sim. Então, adotando essa divisão, basta somar 0,4, né, para cada um dos anteriores e chegar até 5. Né? Se vocês perceberem aqui, vai ter 11 pontos, né, que indica 10 subintervalos. Feito isso, eu vou calcular a função em questão, que no caso é só seno de x em cada um desses pontos. Para calcular a integral, segundo Newton-Cotes, eu vou precisar somar o último e o primeiro. No caso, dá esse mais esse. Eu vou precisar também do valor da soma dos demais, que no caso é a soma de todos esses outros elementos que ficaram para trás. Até aqui tudo bem ou não? Sim, também, prof. Sim, também. Ó, primeiro mais o último, mais 2 vezes todos os demais. O 2 eu vou inserir na fórmula final, né? Tudo isso vezes h sobre 2. Então, jogando nessa fórmula geral que está aqui, né, a integral ela é aproximadamente h sobre 12, h é 0,4, perdão, sobre 2, vezes primeiro mais o último termo, mais 2 vezes os demais termos. Então, a minha integral é aproximadamente 0,2532. E se vocês olharem, né, o cálculo que eu tinha realizado antes da integral do seno de x de 1 a 5, ela é aproximadamente 0,2566. Tá? Como eu falei anteriormente, a gente não está longe, mas eu chutei esse valor de 10 subintervalos. Eu poderia ter feito esse mesmo cálculo com 5 subintervalos. Então, vamos realizar o cálculo com 5 subintervalos para ver o que acontece. Se eu tenho 5 subintervalos, essa conta vai mudar para isso daqui, né? Tudo bem? Então, cada subintervalo tem tamanho 0,8. Então, somando o anterior mais 0,8 e puxando isso para baixo até chegar em 5, a gente vai ter isso daqui. Então,
O primeiro mais o último agora vai ser igual a isso, mais isso, e os demais vai ser ainda a soma dos elementos intermediários. E por fim, a integral, que é o tamanho do intervalo, né, que é 0,8, perdão, dividido por 2 vezes o primeiro mais o último, mais 2 vezes todos os demais, deu 0,2428. Se vocês compararem com o resultado anterior, vocês vão ver que ficou pior, né? O resultado anterior era 0,25 alguma coisa. Então, a gente deu uma piorada no resultado, porque nós realizamos a diminuição de subintervalos. Tecnicamente, quanto mais subintervalos você tiver, quanto mais pontos na sua subdivisão, melhor é o resultado. E aí entra a questão que eu estava comentando antes, que é como determinar ou como chegar num valor em que isso seja controlável, né? E a fórmula que é apresentada para o erro é essa fórmula que está aqui, né? Onde o erro da minha função, da minha integral, perdão, de f naquele intervalo é sempre menor ou igual ao número de intervalos vezes o tamanho do intervalo ao cubo sobre 12, tudo isso vezes o máximo da minha derivada segunda naquele intervalo. Para isso, a gente vai pegar o subintervalo de o intervalo de 1 a 5. Eu vou pegar um acréscimo de 0,1, vocês podem usar isso sempre na disciplina, pelo menos, né? Quanto menor, melhor, mas para não gastar tanto tempo. E vou verificar qual é o máximo da minha derivada segunda nesse intervalo de 1 até 5. Para isso, eu preciso, obviamente, calcular a derivada, né? Se f de x é seno de x, a f' de x dá cosseno de x, e a f', duas linhas, perdão, de x dá menos seno de x. Então, voltando lá para calcular o módulo de seno, isso daqui, menos seno, né, perdão, menos aqui, é a derivada segunda. Calculando isso para todos os números, eu consigo encontrar o maior valor, utilizando a função maior do Excel, né, seleciona todos os campos que você quer encontrar o maior, e coloca o grau de maior que você quer, né? Eu quero o primeiro maior, seja o maior de todos, então eu coloco 1. Então deu esse 0,99992, que eu vou arredondar para 1. Vou deixar aqui 1. Não tem problema arredondar esse valor, fica melhor, na verdade, se você arredonda um pouco para cima. E vou voltar naquela fórmula do erro, onde o meu máximo de f duas linhas é 1. Tá? Então, eu quero, vou escrever aqui, quero que o erro seja menor que 0,01. Tá? Se eu quero que esse erro seja menor que 0,01, o erro da minha integral, que é menor ou igual ao número de subintervalos vezes o tamanho do intervalo ao cubo, dividido por 12, vezes o máximo, me permitam abreviar apenas por máximo da f duas linhas, tá? Tem que ser menor do que o 0,01. Se isso daqui for menor do que 0,01, com certeza o erro também vai ser menor do que 0,01, né? Transitividade. Sendo assim, eu sei que o H é B menos A sobre N. Nesse caso, vai ficar 5 menos 1 sobre N, e vai dar 4 sobre N. Portanto, N vezes H ao cubo vai ser 4 ao cubo sobre N ao cubo, eu vou deixar sobre 12, vezes o máximo de F, onde esse máximo que a gente acabou de calcular lá no Excel, a gente arredondou para 1. 1 vezes 1. Tá? E aí vou até circular para lembrar de que ele ainda está ali. Isso tem que ser menor do que 0,01. Isolando o n aqui, dá para cancelar isso com ele, vai ficar n ao quadrado. Esse n passa multiplicando para lá e esse 0,01 dividindo para cá, tudo bem? Então vai ficar 64 sobre 12 vezes 0,01, menor do que n ao quadrado.
Até aqui tudo bem ou não? Sim ou não, gente? H tá ok, é isso aqui. É o tamanho do intervalo, o final menos o inicial, dividido pelo número de subintervalos. H tá ok. Tá ok. H tá ok. Máximo da F duas linhas. A gente calculou a F duas linhas na mão. Então, calculei a F duas linhas. Onde está? Aqui. Encontrei seno de x, menos seno de x, certo? E aí, dentro do intervalo de 1 até 5, eu vim aqui no Excel e olhei qual que era o maior valor para F duas linhas. Ele me chegou nessa resposta, 99992, que eu arredondei para 1. Certo? Então, jogando lá na fórmula, voltando para a fórmula que eu tinha antes, eu quero que esse valor daquela fórmula, n vezes h ao cubo sobre 12 vezes o máximo da F duas linhas, seja menor do que o erro estipulado, que é 0,01. Então, eu substituí o valor de h, que deu 4 sobre n, substituí o máximo para F duas linhas, que deu 1, e agora eu estou tentando isolar o meu n, meu n, né? Então, fazendo algumas manobras aqui no meio, a gente chega em 64, dividido por 12, dividido por 0,01, que vai dar 533. Deixa eu pular para a próxima página. 533,33 menor do que n quadrado, e, portanto, tirando a raiz quadrada disso, vai ficar 23,09 menor do que n, né? Ou seja, um número de subintervalos tem que ser maior do que 23,09. Por exemplo, 24. Poderia ser 25 também, né? Mas com 24 já é o suficiente para garantir que o erro da integral seja menor do que 0,01. Né? Então, o tamanho do nosso subintervalo vai ser b menos a sobre n, nesse caso, 5 menos 1 sobre 24, que dá aproximadamente 4 dividido por 24, 0,166. Eu vou colocar um pouco mais de casa, tá? Assim. Para não ficar nenhuma dúvida. Certo. Feito isso, então eu vou recalcular a minha integral, agora baseado naquela conta do erro. Né? Então, o tamanho do subintervalo é 0,166667. Vou arrastar isso para baixo. Vou puxar isso até o meu número de subintervalos mais 1, né? Que no caso vai chegar até em 25. Eram 24 subintervalos, né? Então vai até 25. De 1 até 25. Até aqui tá ok? Bom, aí vem a parte fácil. Já retorna a pergunta do até aqui tá ok, tá? O primeiro mais o último, né? Então aqui. E os demais é a soma de todos os demais. Fórmula da integral é o h sobre 2. Então, o h é 0,166667 sobre 2, vezes o primeiro mais 2 vezes os demais, 0,2560. De novo, só voltando lá, 0,25664, né? Vocês podem ver que está dentro da minha margem de erro, né? Lembrando que aqui o erro estipulado é 0,01. Sim ou não? Sim. Sim, mais ou menos, né? É. Vamos fazer mais um. E agora vamos fazer aos poucos. Vamos voltar lá para o meu exponencial. Eu
quero calcular a integral de... Eu vou mudar um pouquinho o intervalo, só para a gente enxergar um pouco melhor. De 0 a 10, tá? De e elevado a x dx, certo? E eu quero que esse erro ele seja menor do que 0,1. Porque... quero dizer assim, é eu que escolho o erro, né, no caso, mas vocês lembram que quando eu fiz de 1 a 5 com 10 intervalos, tinha dado um erro maior que 2, lembra? Dava um erro relativamente grande para a função exponencial quando você pega números grandes, né? Então 0,1 a princípio pode ser um número bom. Se vocês quisessem refinar mais, né, colocar um erro menor, pode escolher um erro menor. Até aqui tudo bem? O meu objetivo é calcular a integral de 0 a 10 de e elevado a x dx com um erro menor do que 0,1. Tá claro qual é o objetivo? Sim. Perfeito. Então, h, o tamanho dos subintervalos é o final menos o inicial dividido pelo número de subintervalos, que vai dar 10 sobre n, certo? Certo ou não? Sim, também. Certo também. A f de x é e elevado a x. F' de x também é e elevado a x. E f duas linhas de x também é e elevado a x. Portanto, eu preciso achar o máximo de f duas linhas, né, que é e elevado a x, no intervalo de 0 a 10. Venho aqui no Excel. Eu vou fazer esse cálculo separado aqui, tá? Então, começando de 0 e indo de 0,1 em 0,1, até chegar em 10, não sei quanto isso vai dar bastante. Acho que são 100, né? 100 e pouco. Igual a ESP do anterior. E vou puxar até 10, né? Daqui para baixo eu não quero. O maior número vai ser esse último, não tenho dúvidas, mas vou calcular o maior de todos nesse intervalo. E eu vou chegar aqui, não cheguei em nada. Qual que é o erro? Ah, tá, faltou colocar o grau do maior, né? Eu quero o maior de todos, então. Então, 22.026. Então, vou arredondar isso para 22.027. Vamos lá para cima. Sendo, então, o máximo, voltando lá, né? Lá no Excel eu obtive que o máximo de e elevado a x no intervalo de 0 a 10 deu aproximadamente 22.027. E agora eu tenho que descobrir o número de intervalos que eu preciso para que o erro da minha integral seja menor do que 0,1. E para isso, a gente sabe que o erro da integral é menor ou igual a h ao cubo n dividido por 12 vezes o máximo da f duas linhas, aqui só me permitindo, né, colocar abreviado para não colocar todos os termos, mas h ao cubo é 10 ao cubo sobre n ao cubo, vezes n sobre 12. Até aqui tudo bem? Só estou substituindo na fórmula. H está aqui em cima. Ao cubo vai ficar o de cima ao cubo dividido pelo de baixo ao cubo, certo? Sim ou não, gente? Sim. N sobre 12 é da fórmula e o máximo também é da fórmula, a gente calculou, está aqui, 22.027. Isso tem que ser menor do que 0,1, né? Perdão. Bom, realizando essa conta, 10 ao cubo dá 1.000, vezes 22.027, dividido por 12, n ao quadrado, né? Que eu cancelei esse n com esse n aqui, menor do que 0,1. Não vai ficar um número bonito, mas... Então, passando esse n quadrado para lá e o 0,1 para cá,
eu tenho 1000 vezes 22.027 dividido por 12 dividido por 0,1, deu esse número bem grande. Nossa, número gigantesco. Mas é isso. Raiz. 4.284,37 intervalos. Pelo menos. Bastante coisa, né? Para arredondar, eu vou colocar 4.285 intervalos. Tá. Bom, vamos lá, né? Fazer o quê? Então, cada subintervalo é 10. Lembrando, né? H igual a 10 sobre N. E nesse caso, vai ser 10 dividido por 4.285, que vai dar 0,0023334, aproximadamente. Então, vamos lá. Então, 0 igual ao anterior mais um incremento, que é 0,002334. E agora eu vou puxar isso até dar 10, que no caso isso vai acontecer na célula 4.286, se eu não estiver enganado. É bastante coisa, viu? Não vou falar que não é pouca coisa, não. Mas... Opa, passou um pouquinho. Vejam que aqui 4.286 deu exatamente os 10, né? E vou calcular a função f mesmo, né? No caso é igual ao resto, mas em cada um desses pontos, eu acho que eu vou fazer isso do lado contrário, para ficar mais fácil. E a fórmula de Newton-Cotes fala que eu preciso somar, então, o primeiro e o último. Vai ser B 4.286 mais B1. E os demais. Que é a soma. Eu vou colocar B2, eu vou colocar direto. Não vou selecionar tudo não, senão não vai dar muito certo. De B2 até o B 4.285. E por fim, a fórmula de Newton-Cotes fala que é H, que é 0,002334 sobre 2, vezes primeiro mais 2 vezes os demais. Resultado, 22.051,7. Vou calcular essa integral, então, 0 a 10. 22.000 deu 0,25. Certeza que é algum número que não podia ter arredondado tanto, mas já corrijo. 22.025,46. Esse é o número que eu deveria ter chegado. 46. O primeiro mais o último. B2 até o último. Aqui, este número. Bom, o número de intervalos é 4.285 intervalos. E então eu vou tentar ser mais preciso com relação a isso daqui, já que tem muita coisa. Eu vou colocar 0,002333722.
O ideal é fazer até melhor que isso. Mais 10 dividido por 4.285, né? Não precisa ficar arredondando daí. Perdoe. Aqui. Mesma coisa. 10 dividido por 4.285. E percebam que agora o meu erro é menor do que o meu erro estimado, que era 0,1. Tudo bem? Para evitar, então, assim, fica como dica já, né, para vocês fazerem esses exercícios no Excel. Para evitar erros de arredondamento, vamos usar as frações mesmo dentro do Excel. Tá? Eu quero dizer, por exemplo, lá onde era 10 sobre N, né, aqui nessa conta. H igual a 10 sobre N, a gente vai deixar 10 sobre 4.285. Não arredondar, porque senão acaba dando um erro lá no Excel. Como é muita conta, 4.285 intervalos, é óbvio que na apresentação de vocês não vai dar tudo isso. Não é tão óbvio, mas eu espero que não dê tudo isso. Então, acho que não vai ter tanto problema, mas evitar usar arredondamento, tá? Usar direto a fração no Excel. Um outro exemplo, eu queria até trabalhar o outro método hoje, mas pelo visto não vai dar tempo. Método de Simpson. Essa integral ela já é um pouco mais chato de calcular. Perdão, um pouco mais chato de calcular o número de intervalos por causa da derivada e não por causa da integral em si. É a integral de x² seno de x dx no intervalo de -1 a 3. Tá? Aqui eu vou pedir que o erro seja inferior a 0,1 também, não vou pedir nada muito grande. Então vamos lá, primeira coisa, h é 3 menos -1 dividido pelo número de subintervalos, que vai dar 4 sobre o número de subintervalos, certo? Além disso, eu preciso da derivada. Então, se a f de x é x² seno de x, f' de x é deriva o primeiro, repete o segundo, mais repete o primeiro, deriva o segundo, e por fim a f duas linhas de x vai ser deriva o primeiro, repete o segundo, mais repete o primeiro, deriva o segundo, mais deriva o primeiro, repete o segundo, mais repete o primeiro, aí vai virar menos, né? Deriva o segundo. Deu esse negócio gigantesco aqui na frente, mas zero problemas com relação a isso, porque a gente só vai usar para encontrar o máximo da derivada segunda. Então, de novo, a minha derivada segunda é esse negócio gigante. Vou puxar aqui para baixo só para poder enxergar. Eu não vou conseguir enxergar de qualquer jeito. Consigo reduzir. Não, consigo reduzir, ótimo. Então, o meu intervalo começa em -1. E aqui na B eu vou colocar exatamente a minha derivada segunda, que vai ser 2 vezes seno isso daqui, mais 2 vezes isso daqui, vezes o cosseno daquilo ali, mais 2 vezes o cosseno, 2 vezes, perdão, aquilo ali, vezes o cosseno daquilo ali, mais, menos, aquilo ali ao quadrado. Vezes o seno daqui. E aí vou puxar isso daqui de 0,1 em 0,1 até chegar no intervalo final, no final do meu intervalo, perdão, que é 3, né? 3. E vou olhar o maior absoluto disso. Falando nisso, deixa eu só colocar isso aqui dentro do ABS. Fica mais fácil de fazer o cálculo. Tá? Só para que saia tudo positivo. A gente precisa do positivo, né? Então, olhando para o maior da derivada segunda,
Primeiro maior, né? Em que o maior valor é 12,86775. Tá? Posso arredondar isso para 12,87. Voltando então para minha conta, o máximo da F duas linhas, a gente encontrou é aproximadamente 12,87. E agora, jogando na fórmula do erro, R de F é menor ou igual a H ao cubo N sobre 12 vezes esse máximo, que é igual a 4, né? 4 ao cubo sobre N ao cubo vezes N sobre 12 vezes 12,87. N cancela com N. 4 ao cubo deu 64. Me permita fazer essa conta direto, vai ficar 64 vezes 12,87. Tudo isso dividido por 12. Então, 68,64 sobre N ao quadrado. Então, e isso tem que ser menor do que o erro estipulado, que é 0,1. Né? Então, isolando o N quadrado, basta dividir 68,64 por 0,1, dá que 686,4 é menor do que N quadrado, tirando a raiz dos dois lados, a gente tira que o N tem que ser maior do que 26,19. 19? Enfim, né? A gente vai pegar o N igual a 27. Como eu falei que a gente não vai arredondar, eu vou usar o N igual a... Perdão, o H, né? H igual a 4 sobre 27, sem arredondamento. Então, começando em menos 1, e acrescentando a menos 1, 4 sobre 27, eu vou puxar até chegar em 3. É para dar o número certo de intervalos, né? Então, vai dar 28 pontos, ou seja, 27 sobre intervalos. Aqui eu vou calcular a minha função, minha f. Minha f, só para lembrar, né? É x² seno de x, como está ali no fundo, né? Então, vai ser igual a isso daqui ao quadrado vezes o seno disso daqui. Puxo até o final. E aplico a fórmula de Newton-Cotes, que eu preciso, então, do primeiro mais o último. Aqui mais o B1. E aqui eu preciso dos demais. Vai ser a soma do B2 até o B27, né? Por fim, a fórmula de Newton-Cotes é H. H é, lembrando, 4 sobre 27, está logo abaixo da calculadora. 4 dividido por 27 sobre 2, vezes primeiro mais 2 vezes os demais. Primeiro mais último mais 2 vezes os demais. 5,5346. E aí, só conferindo. Desculpa, minha janela está meio grande, mas... Não é o Excel que está no fundo, né? Então não vai fazer muita diferença. Envolve essa função aqui. 5,5534. Se vocês olharem, né? O erro é menor do que 0,1, que era o que eu tinha estabelecido, né? Só fazer a conta aqui, ABS, isso menos isso, erro absoluto, né? Deu 0,01879. Com 27 intervalos, 27 subintervalos, eu consigo calcular a integral dentro do erro estimado. Ficou melhor explicado agora? Deu para entender ou não? Deu sim, prof. Deu? O maior problema é calcular a derivada, geralmente, tá? Não é uma coisa
às vezes não é uma coisa tão simples, principalmente quando envolve seno e cosseno, ou, na verdade, seno e cosseno nem é tanto problema. O problema é quando envolve multiplicação, né? Que aí a regra da multiplicação vai abrindo, 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 às vezes se for uma derivada muito grande, dá um certo trabalho calcular elas. Prof, tem pergunta no chat? chat. Um minuto. Do Nicolas. Sempre pega os dois primeiros no... depois da vírgula, da questão. Eu acho que todo esse problema que a gente teve com arredondamento responde a sua pergunta, né? Não vamos usar... Na verdade, depende do que você está perguntando. Você está falando em tudo ou você está falando especificamente no cálculo do N que eu fiz aqui? Que eu peguei dois números depois da vírgula. Certo. Por que eu só peguei dois números depois da vírgula e não peguei os demais? Porque o N é sempre arredondo, porque N tem que ser um número inteiro, certo? É o número de subintervalos. Como não tem como ter 26,19 subintervalos, né, a gente tem que pegar 27, então não interessa o que está depois. A gente sempre arredonda para cima, tá? Inclusive. Ficou claro? Vira 28, sempre para cima. Aquele número que a gente obtém é o número mínimo de intervalos, tá? Então, 26,19 seria o mínimo. Menos que isso não vale. Então, 27 vale. Certo? A mesma pergunta para você, que você falou 27,9. Se fosse 27,01, 28. Tudo bem, não interessa quantas casas decimais. 27,00001. 28 também. Porque a princípio 27 não está dentro. Beleza? Claro? Eu acho que estimar o tamanho do intervalo... Acho não, tenho certeza. Estimar o tamanho do intervalo é muito mais difícil do que aplicar a própria regra de Newton-Cotes. Né? Vocês viram que a regra em si é somar o primeiro mais o último e mais duas vezes os demais e multiplicar pelo tamanho do intervalo sobre 2. Mas o tamanho do intervalo para satisfazer um critério de erro é que é a parte mais complicada. Né? Agora eu não sei se eu vou direto para a regra de 3/8. Eu acho que eu vou. Vou para a regra de 3/8 de Simpson. Ela não é muito complicada, na verdade, sim. Se vocês entenderam a regra do trapézio, né, Newton-Cotes, é muito parecida. Não estou falando da questão do erro, tá? O erro também vai ser parecido, mas de como aplicar a fórmula, tá? Deixa eu só ver onde tá. Aqui, trapézio. Newton-Cotes, aqui Newton-Cotes. Para fazer a integral pelo 3/8 de Simpson, a gente precisa, primeiramente, dividir o intervalo em um número múltiplo de 3 de subintervalos. Tá? Então, eu posso dividir em 3, em 6, em 9, em 12, em 30, em 60, em 999, mas nunca pode ser 2, 10, 16 e assim por diante, tá? Sempre precisa ser um múltiplo de 3 de subintervalos. E a regra da integral é essa daqui, é 3/8 vezes o tamanho do subintervalo, vezes, aí é que por mais que pareça complicado, é o seguinte, o primeiro mais o último, como na regra do trapézio, mais 3 vezes todos os elementos que, os pontos, né, na verdade, que não tem um índice múltiplo de 3, e 2 vezes todos os elementos que têm o índice múltiplo de 3, tirando o primeiro e o último. Vamos lá? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, nessa função aqui, que eu nem lembro que função que é. Já vejo. Seno, tá? Aqui está uma subdivisão do intervalo, tá? Nem lembro em quantos pontos a gente fez, mas do jeito que está aqui, eu acho que não tem 10, né? Subintervalos.
Então, não pode ser. Eu teria que ter pelo menos mais 2. Eu vou calcular de 1 até 6. Perdão. De 0,5 em 0,5. Só para deixar claro. Acho que aí também não dá certo, né? 0,4 em 0,4 tem que ser múltiplo de 3. Então, se eu quero calcular, por exemplo, a integral do seno de x de 1... eu falei de 1 a 6? Ah, tá, por isso que não dá. De 1 a 7. Tá? Utilizando um número múltiplo de 3 para subintervalos. Então, h é igual a 7 menos 1 dividido por um 3n. Onde 3n é o número de subintervalos. Opa, aqui menos 1, né? Então, aqui vai ficar 6 sobre 3n. Né? Preferencialmente, a gente vai usar ali ou 1, que vai dar 6 subintervalos, ou 0,5, que vai dar 12 subintervalos, assim por diante, né? Só puxar aqui até o 7. Puxar aqui também. Aí tudo bem. Percebam, aqui tem 12 subintervalos, 13 pontos, certo? Newton Coates fala o seguinte: esses dois caras a gente vai somar de um determinado jeito. Então aqui lembrem, aqui é o x0, x1, exatamente assim. Tá? x0 e x12, que são o primeiro e o último, a gente vai somar simplesmente. Os que não são múltiplos de 3, a gente vai multiplicar, segundo a fórmula, esses números que eu marquei em vermelho, a gente vai multiplicar por 3. E os demais, que forem múltiplos de 3, que estão aqui no meio, que são esses aqui, x3, x6 e x9, a gente vai multiplicar por 2. Então, essa soma é igual a primeiro, mais o último, mais 2 vezes isso, mais isso, mais 3 vezes isso, mais isso, mais isso. Deu isso. Por fim, a integral vai ser igual a 3 oitavos vezes o tamanho do intervalo, que é 0,5, vezes esse número aqui. Eu não fiz nada de errado. A minha integral da integral do seno de x, com x indo de 1 a 7, com parênteses, isso daqui, menos 0,213599. Percebam que ficou muito próximo, né? Mesmo só com 10, 12 subintervalos. Perdão. Deu para entender a ideia? Ou não? Deu para entender nada? Deu para entender, prof, mas... Recapitulando, assim, bem rapidão, só para juntar tudo. Eu tenho um intervalo. O intervalo, como aqui, tem tamanho 6, mas não precisaria ter tamanho 6, tá? A questão é, a gente precisa dividir em um número que seja múltiplo de 3 subintervalos. Tá? Então, eu poderia dividir em 30, em 60, em 18, em 15, em 3, em 9, certo? Então, primeira coisa, subdividir o intervalo grande em um número múltiplo de 3 subintervalos, certo? 3, 6, 9, 12, etc. Feito isso, a regra, né, 3 oitavos de Simpsons, a integral por 3 oitavos de Simpsons é o primeiro mais o último,
mais 3 vezes os intermediários que não são múltiplos de 3, os pontos, né? E mais 2 vezes os intermediários que são múltiplos de 3, excluídos, obviamente, o primeiro e o último. Feito isso, somado dessa maneira que eu acabei de falar, deu isso daqui, multiplica por 3/8 vezes o tamanho do intervalo, que nesse caso deu 0,5, certo? Vezes a soma. E esse deu o nosso valor aqui. Vou fazer essa mesma regra do jeito que está aqui, utilizando o anterior, que é Newton-Cotes, né? Então, aqui igualzinho. O primeiro mais o último, para a gente comparar os dois métodos, tá? Isso mais isso. Os demais é igual a soma tudo que está no meio. E, portanto, a integral é igual a h, 0,5 sobre 2, vezes o primeiro mais 2 vezes os demais. Percebam a diferença, né? Eu vou colocar aqui na mesma linha para a gente poder comparar. 3/8, esse é o valor da integral, esse aqui é o valor real dela, e esse aqui é por Newton-Cotes, a regra do trapézio, mesmo número de subdivisões. Qual dos dois se saiu melhor? Tá? Eu estou fazendo aqui a conta do erro. Ok. Método de 3/8? 3/8, né? Percebam que o erro deu o quê? Mais de 10 vezes menor, né? Quase 15, 20 vezes menor. Que o erro em 3/8 está na quarta casa decimal, enquanto o erro na Newton-Cotes está na terceira casa, né? Então, a gente tem um erro significativamente menor, o que significa que a gente tem um número muito menor de subintervalos. Certo? Aula que vem eu retomo essa parte do 3/8 e entro na outra parte, que são as integrais que envolvem infinito, tá? Integrais indefinidas. Que é uma coisa que provavelmente acho que vocês nem sei se chegaram a ver aí em cálculo 1, mas se não chegaram, eu dou uma recapituladinha, não vai precisar, né? Porque a gente vai ver os métodos numéricos. E a gente encerra daí a parte de integrais e, por fim, o conteúdo da disciplina. Você só tem mais uma apresentação para mim, enfim. Tá? Pode ser? Acho que pode, né? Não tem opção. Bom, gente, acho que por hoje é isso. A gente já falta só 5 minutinhos. Eu retomo, então, essa parte de 3/8 na próxima semana e vou deixar essa aula no YouTube. Espero que a parte do trapézio tenha ficado clara. É prática, tá? Escolha uma função de um determinado intervalo. Pegue intervalos não muito grandes, que nem eu peguei ali de 0 a 10, de 1 a 10. Intervalos grandes envolvem erros grandes, tá? Quanto menor é o intervalo, geralmente, menor é o erro da integral. Então, pegue intervalos de tamanho 1, 2 ali, só para vocês praticarem essa continha. Tudo bem?